Seja bem-vindo ao dia 7 da Jornada Propósito. Hoje é o fim de um ciclo. Caramba! Como é que você está se sentindo até aqui? O que você tem aprendido? Tem conseguido colocar em prática tudo o que aprendeu? Não deixe de executar as tarefas, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas precisamos ser praticantes. Não apenas das coisas que aprendemos como faculdade, escola, mas principalmente praticantes da palavra. Precisamos ser praticantes da palavra de Deus todos os dias. Hoje o tema é muito especial, é um tema que eu gosto muito, porque ele é a razão de tudo. Deus é a razão de tudo. Ele fez o universo para a sua glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando a gente vai falar sobre esse tema, caramba, ele nos criou para um propósito, porque está escrito: o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16:4. E todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus, porque tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. Então, se tudo é para Ele, precisamos estudar cada vez mais a fundo o que significa viver para Deus. Porque o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A gente acaba lendo a Bíblia um pouco com pressa, um pouco com uma certa falta de detalhe, e ali a gente passa por diversas palavras que a gente não sabe de verdade o que significa. Você já passou por isso, de estar lendo um texto, ver uma palavra totalmente desconhecida e apenas ignorá-la? Eu fiz muito isso e continuo fazendo em alguns textos, e ignorando palavras. Mas tem algumas palavras que são muito importantes para a nossa compreensão, como a glória de Deus. A glória de Deus é o peso da sua importância, a sua honra, o brilho do seu esplendor, a demonstração de seu poder, o ambiente da sua presença. É a expressão da sua bondade e todas as suas qualidades. A palavra glória, ela aparece em diversos contextos e é usado várias palavras para agregar o que significa a glória, o peso da glória de Deus. Então, vai desde a honra até o esplendor, o brilho. A Bíblia fala que no céu não precisa de sol ou estrelas, porque a glória de Deus é a luz que ilumina todo o local. A criação revela a glória do nosso Criador. E os céus declaram a glória de Deus. Caramba! Os céus declaram a glória de Deus. O sol, quando ele brilha, e ele brilha, ele não para de brilhar, né? Apenas a terra que está rotacionando. Mas o sol, ele cumpre o seu propósito e ele demonstra o esplendor da glória de Deus. Imagina isso, você olhar para o sol, sentir aquele calor, aquele brilho e perceber que, caramba, isso é só um detalhe da glória de Deus. O sol é só um pontinho de alfinete diante da glória de Deus. As aves, quando voam, eles cumprem o seu propósito, porque a glória do nosso Criador é revelada na criação, quando observamos a criação. A presença de Deus já foi descrita na Bíblia como fogo consumidor, nuvem, trovão, uma luz resplandecente, inclusive um vento suave. A Bíblia sempre vai descrever como a presença de Deus é manifestada em muitos momentos. Mas Jesus Cristo é a representação exata da glória de Deus, exata. Ele é o esplendor da glória de Deus, cheio de graça e verdade, como está escrito em João. Jesus é a representação da glória do Pai. E quando a gente vai estudar cada vez mais a fundo essa glória, a gente vê qual é a nossa responsabilidade diante disso, porque Deus é digno de toda honra e toda glória. Então, significa que nós devemos honrar a sua glória. Honrar significa realmente dar valor, colocar numa posição de destaque, honrar, louvar a sua glória, refletir a sua glória, ou seja, ser reflexo da glória de Deus e viver para a sua glória. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Em todo o universo, somente duas criações de Deus falham nesse propósito de viver a glória do Pai, que são anjos caídos e pessoas. Porque o pecado é fugir desse alvo, é fugir da glória de Deus, é fugir do que nós fomos criados, é realmente errar o alvo, é amar qualquer outra coisa mais que Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Realmente o pecado
distanciou o homem de Deus e a gente se torna vazio da sua glória, vazio. Então precisamos nos alinhar e ter intimidade com o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, para sermos cheios novamente da sua glória e do seu Espírito. Então viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossas vidas. Mas como é que é viver para a glória de Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Jesus glorificou o Pai cumprindo o seu propósito nesse mundo, obedecendo tudo aquilo que ele mandou fazer. É interessante que vemos no Evangelho ele sempre cumprindo o caminho que ele deveria traçar, cumprindo o caminho que o Pai preparou para ele. Mesmo mudanças de rota já estavam programadas por Jesus. Quando ele fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, ele sabia o que ele ia fazer. E quando ele fala, não é chegada a minha hora, ou seja, quando ele não passa por determinados locais, porque sabia que poderia ser preso ali, não era o momento dele ser preso. Então Jesus conhecia o seu propósito. Por exemplo, quando Jesus dormia no barco em grande tempestade, é porque Jesus sabia, eu não vou morrer afundado num barco. Eu vou morrer no madeiro, eu vou ser crucificado para a remissão de pecados. Ele sabia que não era aquele momento que ele iria morrer, então ele dormia tranquilamente. E assim nós podemos dormir tranquilamente em meio à guerra, porque sabemos que o nosso propósito é outro, não é morrer naquela guerra, é ser vitorioso nela. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. E Jesus cumpriu o seu propósito e ele glorificou a Deus e ele é o unigênito do Pai e ressurgiu como primogênito de muitos de nós que somos adotados como filhos. Os animais também rendem a glória de Deus, como eu expliquei anteriormente. Até a simplicidade da formiga. O trabalho dela foi descrito em Provérbios 6, que a gente deve observar o exemplo da formiga. Isso é muito interessante porque existem muitas formas de darmos glória ao Pai, glória a Deus. Vamos resumir em 5 pontos como podemos glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando adoramos. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. Adorar Ele ao apreciá-lo, ao dar honra a Ele. C.S. Lewis disse assim, quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato, Ele está nos convidando a estar na melhor das companhias, porque a nossa adoração deve ser motivada pelo nosso amor, com ação de graças, com prazer e satisfação, não é apenas uma mera obrigação, não é apenas bater o ponto na igreja e voltar, não é apenas fazer ações sociais por desencargo de consciência. A nossa adoração é de corpo e alma, sujeitar o nosso corpo a Deus, sujeitar a nossa mente a Deus e adorá-lo porque amamos estar em sua presença. Não porque queremos presentes, agrados ou bênçãos, mas porque a gente quer o abençoador. Nós não queremos apenas o Pai porque Ele pode nos dar presentes, dar um presente ao Filho. O Filho não quer o presente do Pai, o Filho quer o Pai. E é assim que nós adoramos Ele, em verdade, em espírito e em verdade. Adorar realmente é muito mais do que louvar e cantar e orar. É um estilo de vida. É oferecer a nós mesmos como cumprimento de seus propósitos. Damos glória a Deus ao amar os outros. Quando nascemos de novo, nós nos tornamos parte da família de Deus. A gente conversou um pouco sobre isso no vídeo passado. Seguir Cristo significa pertencer e aprender a amar a família de Deus. Aprender a amar os nossos irmãos. João escreve, nosso amor pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse, suportai-vos uns aos outros. Mas suportar não é um verbo que significa aguentar. Eu vou suportar esse irmão, ele é um chato, eu vou aguentar ele aqui durante o culto. Ou durante um trajeto. Não, suportar é dar suporte. Suportar é dar o suporte que aquele irmão precisa. Por exemplo, se eu coloco minha Bíblia aqui inclinada, eu preciso dar suporte a ela, até que chegue um momento que eu possa colocar ela de pé e ela permaneça. Precisamos dar suporte uns aos outros. Porque nós devemos amar como Deus ama. Porque Deus é amor. Com isso saberão que nós somos discípulos de Deus, amando uns aos outros, como disse Jesus.
Terceiro ponto, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Após nascer na família de Deus, nós passamos por processo de um amadurecimento espiritual. Mas o que é amadurecer espiritualmente? A maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quando mais desenvolvemos esse caráter, mais glorificamos a Deus. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Ou seja, precisamos nos alinhar com os pensamentos de Cristo. Como diz em Romanos 12:2, a gente precisa experimentar a boa, perfeita vontade, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não se amoldando aos padrões do mundo, mas vivendo uma renovação da nossa mente, com a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo quando nós passamos por esse processo de amadurecer espiritualmente. Já imaginou saber exatamente o que responder, como agir, para onde ir? Amadurecer e receber a mente de Cristo, esse download que a boa obra vai sendo completa cada dia, a cada dia. Enquanto nós envelhecermos, estamos nesse processo de amadurecimento espiritual e nós receberemos todas as respostas que precisamos durante esse trajeto. Damos glória a Deus servindo aos demais com nossos dons. Deus nos concedeu os talentos, dons, habilidades, mas essa vocação não é um acidente, não é aleatória. Deus fez isso exatamente, distribuiu esses talentos para que nós pudéssemos ajudar os nossos irmãos, contribuir para a sociedade, contribuir para o crescimento, não por um motivo egoísta, mas que eu possa realmente dar o suporte, como eu dei o exemplo, dar ali uma ajuda, realmente crescer em conjunto. Porque não deveríamos ser egoístas com os nossos dons, mas realmente ajudar e colaborar para o crescimento de todos. E muitos outros têm talentos que já beneficiaram você e vão continuar beneficiando, porque assim é a vida na Terra. Quando precisamos de uma Bíblia, bom, eu vou numa loja e compro. Esse irmão usou uma habilidade de compra e venda, de colocar um comércio, e eu posso ir lá comprar uma Bíblia sem muita dificuldade. Enquanto eu estou aqui estudando e entregando para você um roteiro, de certa forma resumido, para que possa servir para amadurecimento espiritual. Então, cada um colaborando nos seus dons, todos nós crescemos juntos. Quando usamos os nossos dons com excelência, nós glorificamos o Pai. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Nossa, Deus não quer que uma luz fique debaixo de uma escada escondida. Não é para nossa luz ficar escondida. A luz que recebemos da palavra, a luz que recebemos de Cristo. Deus quer que nós espalhemos a boa notícia. O evangelho, o reino, o testemunho de Jesus, ele é para ser espalhado. Imagina a honra, o privilégio de poder apresentar Cristo a alguém, apresentar a justiça, apresentar o reino, consolar pessoas, direcionar pessoas. E damos glória a Ele quando fazemos isso, porque estamos servindo a Ele, servindo o ID, evangelizando pessoas, direcionando, aconselhando, levando a luz da palavra àquelas pessoas que estão perdidas. E isso damos glória a Ele. Mas depois desses 5 objetivos que falamos de como podemos glorificar a Deus, você pode estar se perguntando, já se passaram 7 vídeos sobre o propósito, e até agora eu não falei exatamente, o propósito é fazer isso, é fazer aquilo. Porque, na verdade, a gente confunde propósito com missão. A missão, fazer o ID, ou evangelizar, ou viajar para fora e evangelizar em outros países, isso é uma missão. Mas o nosso propósito inicial nesse primeiro ciclo de vídeos é entender que o nosso propósito inicial, o motivo para que nascemos, é estar com Deus e viver para Ele, e Ele viver em nós. E qual é o objetivo da minha vida, da nossa vida? Realmente é esse, é viver para a glória de Deus. Isso não é fácil, isso exige muitas mudanças. Nossa agenda muda, nosso estilo de vida muda, nosso relacionamento muda. Algumas vezes seguir nesse caminho é o mais difícil e não o mais fácil. Ele falou, a porta é estreita. Precisamos renunciar a muita coisa, sacrificar muita coisa. Mas vale a pena. Vale a pena nesse momento. A questão é,
Para quem iremos viver? Para mim mesmo ou para Deus? Eu vou viver para mim, fazer as minhas vontades ou vou fazer as vontades dele? Deus não nos prende, ele não nos obriga a cumprir o propósito dele. Os discípulos, quando reclamaram do peso da palavra que Jesus estava falando, eles falaram, pode ir. Jesus falou, pode ir. Até que Pedro falou, para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna. Ele não nos obriga a estar no seu propósito. Tanto é que muitas vezes a gente vai se perdendo no caminho. Então, para quem nós iremos viver? Para nós ou para Deus? É uma pergunta um tanto difícil. Muitos pensamentos vêm à tona. Eu mesmo, quando eu pensava nessas questões, eu vim de uma igreja que pregava muito sobre missões, evangelismo, então eu achava que viver para Deus seria renunciar minha família, por exemplo, e viajar para a África. E eu, poxa, eu quero casar, ter filhos, ter uma vida, sei lá, padrão, isso eu pensava. Viajar para a África parece muito complicado. E eu ficava com esse medo de falar, Senhor, me usa. E sempre me vinha na cabeça, bom, se ele me usar, ele vai me mandar para a África. Mas cada um tem o seu chamado, a sua missão. Nós temos missionários fortes, valorosos, que estão realmente enfrentando perigo, espada, nudez, fome lá fora. Mas nem todos foram chamados para essa missão específica. Então eu tinha muito medo de falar, Senhor, usa-me, usa-me. Mas como ele vai me usar, vai me tirar daqui? O seu chamado, a sua missão pode ser outra, além de ser missionário em outras terras, por exemplo. Aqui, a gente está na terra digital. Aonde será que um link desse pode chegar? Eu não sei. Você pode me ajudar compartilhando esse vídeo agora. Mas, realmente, viver para Deus parece um pouco perigoso. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe para onde nós vamos, onde chegaremos. Mas olha, não se preocupe, Deus dará tudo conforme for necessário. Se escolhermos viver para Ele, Ele dará tudo conforme for necessário. Ele dará recursos, Ele dará a provisão, dará a direção, dará o ensino. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se vivemos para Ele, Ele nos fortalece. Não precisamos ter medo do nosso propósito, não precisamos ter medo de viver para Deus. Afinal, não cumprir o nosso propósito é apenas sobreviver. A única forma de viver plenamente é cumprindo o nosso propósito. E neste momento, Deus está nos convidando para viver para a glória dEle. Precisamos viver para a glória dEle, cumprir o nosso propósito que Ele já estabeleceu para a gente. Realmente é a única maneira de viver de verdade. A verdadeira vida começa quando nós nos comprometemos inteiramente a Cristo. Se você não está seguro de ter feito isso, tudo que você precisa é receber e acreditar que você tem o seu propósito, que você faz parte da família de Cristo. Não tenha dúvida quanto a isso. Creia, ore e fale, Senhor, eu recebo. A Bíblia diz assim, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se você recebeu isso no seu coração, creu no nome de Jesus, Ele lhe deu o direito de se tornar filho. Isso não é mais para ser uma dúvida. Em primeiro lugar, creia. Deus o ama e o criou para um propósito. Você não é um acidente. Você foi feito para ser eterno. Deus o escolheu para ter um relacionamento contigo. Não importa o que você viveu no passado, Deus quer perdoá-lo. E em segundo lugar, receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito Santo que o capacitará para cumprir o propósito de sua vida. A gente conversou nesses últimos vídeos, estávamos desconstruindo crenças. Crenças de que nós não somos filhos, de que nós somos um acidente, nós somos um erro, de que Deus não nos quer, ou que Ele está distante de nós, não importa. Ele o ama, Ele o fez, você não é um acidente. Ele te escolheu, Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer ter intimidade contigo. Jesus quer ter intimidade contigo.
porque Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Receba agora perdão dos pecados. Deixe de culpa, deixe de remorso. Se limpe, limpe o seu coração. E se achegue a Ele e receba o Espírito Santo. Se esta foi a primeira vez que você ouviu isso, me permita orar por você. Vamos fechar os olhos, independentemente de onde você estiver ouvindo esse vídeo. Se puder fechar o olho por 1 minuto, vamos orar. Senhor, meu Pai, o Senhor disse que onde 2 ou mais estiveres reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Nós não estamos presentes fisicamente, mas no Teu reino, eu e a pessoa que está escutando esse vídeo agora, estamos juntos aqui em comunhão, espiritualmente falando. Então o Senhor está aqui. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor derrame as suas bênçãos, que o Senhor derrame a sua presença na vida dessa pessoa, que o Senhor possa mostrar e direcionar, derramar o perdão de pecados, que o Senhor possa trazer a tua paz e a tua adoção como filho, porque ele é teu filho, ela é tua filha e faz parte do teu reino. Em nome de Jesus. Como você está se sentindo? Em paz, aliviado? Essa é a paz que excede todo o entendimento. E se essa é a primeira vez que você sente essa paz, primeira vez que você fez essa oração, ou se faz muito tempo que você não sente essa paz e que você não faz essa oração de eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, aqui em meu coração. Se essa é a primeira vez ou faz muito tempo que você não faz isso, eu te recomendo a procurar a igreja mais próxima da sua casa, porque lá vai ter uma família pronta para te receber. Uma família que está à sua espera, porque você é um filho amado do Pai. E este foi o fim do ciclo de 7 dias da desconstrução de mentalidade. Uau! Eu não esperava por todo o conteúdo, tanto que Deus derramaria em nossas vidas em uma semana. Ele é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente mais. Eu estou completamente grato do fim desse ciclo. Poxa. Parabéns por ter chegado até aqui. Ainda temos uma longa jornada. Vamos aprender ainda mais coisas. Vamos despertar nossa mente por mais coisas do reino. Nós vamos aprender sobre mais riquezas espirituais, sobre os tesouros escondidos. Nós vamos aprender muito mais e vamos muito além. É só o começo. Amanhã a gente vai conversar sobre um tema maravilhoso. Você foi planejado para agradar a Deus. E você já está agradando a Deus com sua vida. Você está buscando aprender. Eu sei, não é fácil. Tem vídeos desses que foram 30 minutos. Passar 30 minutos vendo um vídeo sobre a palavra de Deus. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que consegue. Mas você está aqui acompanhando. Vamos juntos nessa jornada. Você foi feito, planejado para agradar a Deus. E eu te espero amanhã para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto. Olha, não deixe de fazer as tarefas. O link está aí na descrição. Faça as tarefas, estude. Veja os versículos comentados durante o vídeo. Procure eles na Bíblia. Alguns eu cito a referência, outros eu não cito, mas você pode pesquisar no Google. Se você digitar aí parte do versículo, você já encontra. Então vamos estudar junto, vamos nessa. Caramba, em 7 dias Deus já fez muita coisa, mudou as nossas crenças, limpou a nossa mente, limpou o nosso coração. Imagina em 40 dias. Te espero amanhã. Até mais.